Olá, muito bom dia. Com a graça do nosso bondoso Deus, estamos vivendo mais um dia. Que Deus seja louvado por nos dar esta bênção e por colocar ao nosso dispor também tudo aquilo que nós precisamos para viver este novo dia. E hoje é um dia muito especial para os cristãos. Lembramos e celebramos hoje os 506 anos da Reforma Luterana. Igrejas protestantes em todo o mundo estão comemorando esta data. E a Reforma Luterana trouxe consequências no campo espiritual, religioso, educacional, político, econômico e cultural. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero publicou suas 95 teses a respeito das indulgências, que na prática significavam a venda do perdão dos pecados. Uma das perguntas existenciais que mais preocupavam o homem da Idade Média era: como ser aceito por Deus? As indulgências eram, de certa forma, uma resposta para esta pergunta. Essa resposta era a resposta oficial da igreja de então, mas não levava em conta a revelação que Deus fez de si mesmo em sua palavra. Nesse sentido, é importante lembrar o dia de hoje como um momento em que lembramos o dia em que a Bíblia, o dia em que o Evangelho foi devolvido para a igreja. Qualquer resposta a qualquer pergunta existencial que não esteja baseada na palavra de Deus não pode ser uma resposta de Deus, quer seja dada pela igreja, por um pastor ou por qualquer outro que se apresente como um representante de Deus. Mas afinal, que resposta a palavra de Deus dá para a pergunta: como ser aceito por Deus? Uma das respostas que a palavra de Deus dá para esta pergunta encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde ele diz que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Esta é a forma que Deus escolheu para aceitar a humanidade. Ele providenciou uma forma adequada para que todo e qualquer ser humano pudesse ser salvo. Enviou o seu Filho para obedecer perfeitamente à sua vontade e para morrer na cruz para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Crendo na obra de Jesus, todo e qualquer ser humano é salvo, independentemente de obedecer ou não às leis de Deus, de achar que merece ou não essa salvação. Paulo esclarece ainda mais a mesma verdade bíblica, afirmando que a salvação não é dada a uma pessoa por fazer o que a lei manda. Isso significa que, definitivamente, a nossa salvação não depende da nossa obediência ou do nosso merecimento ou esforço. Depende apenas da fé na obra salvadora de Jesus, em quem cremos. Sem se dar conta, Lutero se viu no meio de um conflito que mudou o mundo. E quando foi confrontado com a ameaça de morte e com a excomunhão da igreja, o que no entendimento dele significava que a igreja estava dizendo que ele passaria a eternidade no inferno, onde ele poderia depositar a sua fé? Em Cristo. Essa promessa permitiu que Lutero se levantasse contra o império e contra exércitos. Ele sabia que o Senhor dos exércitos, o seu Jesus, estava com ele. Deus era o castelo forte. Todas as outras respostas a esta pergunta existencial são respondidas por Deus apontando para a pessoa
e a obra de Jesus. Esta foi a verdade redescoberta pela Reforma. E é esta mensagem que hoje somos convidados a celebrar. Deus nos ama, Deus nos aceita, Deus nos perdoa, Deus nos salva, unicamente mediante a fé que depositamos em Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado por esse novo dia e por renovares sobre a minha vida a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor. Obrigado, querido Deus, especialmente pelo tesouro do Evangelho, que foi redescoberto e trazido à tona novamente pelo teu servo Martinho Lutero, há mais de 500 anos atrás. Que esta verdade da salvação pela fé em Jesus continue sendo proclamada em todos os lugares, para que todo aquele que nele crê, de fato tenha a vida eterna. Guarda também a mim nesta fé, para que eu também possa herdar a vida eterna contigo no céu. E abençoa, querido Deus, esse dia, cuida de mim, da minha família, dos meus amigos e também daqueles que estão sofrendo. Ajude a cada um em suas angústias e aflições. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe teu dia. Um grande abraço da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.